Opa! Começando mais um De Tarde aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado você pelo carinho da audiência, você que está sempre nos acompanhando aqui pelo YouTube. Agora estamos em um novo formato, né? Antes nós tínhamos um formato mais humorístico, mas eu vi que por humor, cara, me aposentei dessa vida de humorista, não dava certo não. E aí agora estamos aqui nesse novo formato aqui nos estúdios da Orb, esses estúdios, porque aqui tem vários estúdios, aqui a Orb, ela atende aquilo que você precisa, quer gravar estúdio, quer fazer gravações com fundo branco, podcast, comerciais, aqui eles atendem qualquer demanda, os caras mandam muito bem, então você que precisa gravar comercial, quer começar um podcast, enfim, fazer fotos em alta definição, fotos realmente para campanhas publicitárias, enfim, opa. E procure a Orb nas redes sociais, eles vão atender você com muito carinho. Falando aqui dos estúdios da Orb, também quero agradecer a Patron Consultoria. A Patron trabalha com consultoria, investimento e também eles têm uma parceria com o consórcio Servopa. Então você que quer alavancar seu patrimônio, adquirir a casa própria, comprar o tão sonhado carro, primeiro carro, enfim, trocar de carro, procure a Patron Consultoria. Eles vão fazer uma análise da tua vida financeira e vão apontar o melhor caminho. Então o pessoal ali, eles têm essa especialidade em te ajudar a você alavancar e construir os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Então procure Patron Consultoria, o meu amigo Marcelo, que também vamos estar entrevistando em breve aqui. Um abraço muito especial para a Patron, também para o Anderson. O Anderson, que também tem uma empresa que é referência no Brasil em gramado de futebol, hein? Ele é um craque nesse ramo aí. É, um abraço para o Anderson também, que é um grande parceiro nosso aí, a Alda, sua esposa. Obrigado pela parceria de sempre aí. Sou muito grato a vocês. Também a Cavaleira, que tem as melhores roupas aqui em Curitiba, essa marca que é uma lenda aqui em Curitiba. Você que é curitibano, você sabe, né? Cavaleira é uma lenda aqui em Curitiba. Abraço pro Lucas, que não pôde estar hoje, porque ele sempre tá aí viajando. O homem tem 4.000 empresas, né, diretor? O homem não sabe nem onde colocar dinheiro. Também com a gente a Hunst, a agência de marketing que faz essas artes aí, ó. Ficou legal o nosso convidado, ó. Ficou bonitão aí, ó. Mas a Hunst, um abraço para o Gabriel que faz a nossa identidade visual aqui do De Tarde. Também com a gente Drywall Curitiba. Atenção você que quer modernizar o ambiente da sua casa, da sua empresa. Drywall Curitiba é referência aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo. Eu falo no mundo porque eles estão trazendo para o Brasil uma tecnologia que é possível construir a sua casa em apenas 7 dias. É isso mesmo, em 7 dias eles constroem uma casa. Inclusive, vem aí uma grande ação, eu, Léo Molina, juntamente com o Drywall Curitiba, vamos fazer uma ação social, olha, que vai dar o que falar aqui em Curitiba, vamos ajudar uma pessoa carente, projeto magnífico, feito aí com o novo estilo, uma nova tecnologia, que é o Street Frame, que é da Drywall Curitiba, essa novidade que eles estão trazendo para o Brasil, e você pode saber mais nas páginas Drywall Curitiba e Chefão do Gesso. É isso, nossos apoiadores, muito obrigado. E hoje temos um convidado muito especial, como vocês estão vendo aí na foto, meu amigo Marcelo Volinger. Como que é? Fala comigo, Marcelo. Como que tá, meu Obrigado irmão? aí Eu que agradeço. pela presença, mas Você já vê quando o podcast é bom, quando tem bastante é patrocinador. meia hora Aí de... meia hora de patrocinador quer dizer que as pessoas estão acreditando no projeto e eu fico muito feliz aí. Há Não, muitos anos a gente caminha junto aí. Cara, fico muito feliz pelo convite. tamo aí, obrigado aí. Mas primeiro é Marcelo Volinger. Isso, aqui Volinger. em português a gente fala Bollinger, né? Em alemão fica uma pegada mais Wallinger, né? Olinger, ó, Mas ficamos assim, legal. Bollinger é mais fácil, para achar na É rede social e alemão? tudo. Alemão, isso vem lá dos nossos antepassados aí. Tínhamos os bisavós que se conheciam muitos jovens no navio, vindo da Alemanha, Olha lá só. daquela infeliz guerras que tivemos no planeta aí. Eles vieram conhecer, na verdade, conhecer um novo mundo, né? Que era o Brasil naquela época lá e constituíram família. Estamos aí, né? Muito grato a toda a geração passada, né? Dai honra a quem merece Sim, honra. show de bola, Família legal Volinger. demais.
Isso aí, é bom conhecer as origens. Tem pessoas que não conhecem as suas origens, né? É importante, né, conhecer, né? E olha que bacana, a minha primeira viagem internacional fora da América Latina, né? Quando eu fui para a Europa, ou até foi ano passado, foi recente, o primeiro carimbo, cara. Tipo, sabe quando abre o passaporte, o cara Aham. olha e você. Nós que não falamos muito bem o inglês, né? The book on the table só. E a hora que chega no consulado, lá o cara olha para você, foi na Alemanha, cara. Você acredita? O Olha só. primeiro carimbo, tá, carimbou, foi na Que Alemanha. coincidência, né? E aquilo, para mim, foi. Fiquei muito. Porque não foi nada planejado, né? Então, o roteiro passou pela Alemanha, a gente ficou lá um mês na Europa a trabalho, e foi na Alemanha. Eu falei, acho que foi muito a direção de Deus, sabe? Me honrando, tipo, que eu sempre tive essa questão na Alemanha, honrando meus antepassados, nas empresas, sempre às vezes importando produtos da Alemanha, trabalhando com empresas da Alemanha. O Sim. primeiro carimbo foi alemão, cara. Que legal, né? E vamos falar agora sobre os seus trabalhos, né? Você é conselheiro espiritual, conselheiro de empresários, tá entrando aí também no mundo empresarial. Conta como que tá o Marcelo hoje. Cara, hoje o Marcelo ele se encontra numa nova fase, né? O ano passado eu tive a maior decisão da minha vida até então, né? Que foi ter encontrado a minha esposa. A gente namorou, a gente ficamos noivos e a gente casou, né? Ah, você Então, casou no passado, né? casei tanto na lei dos homens, né? No papel e na igreja. Então, já quero deixar aqui a minha admiração, meu carinho e o meu amor pela minha esposa, pela Eduarda, né? É Duda Soares e agora vai migrar, né? Duda Volinger, né? Então, Ela vai mudar o vai, nome em nas redes breve, a gente já sociais. está aí nas redes sociais, ela é uma grande influenciadora aí, nacional até internacional, Olha só. e eu acho que é uma grande decisão, né? É quando você escolhe com quem você vai dividir, não apenas os sonhos, literalmente a vida, né? Os projetos. Então, esse novo Marcelo, a gente, né? É como se fosse uma cebola, né? São Você tá várias com quantos anos? camadas. 38 anos. 38 anos? 38. Estamos aí a um terço com a nova medicina aí, né? Digamos, um terço de vida já foi consumido. Cara, mas eu te conheço há um bom tempo, cara, e você teve muitas experiências, né, cara? Tem Bastante. 38 anos, mas 50 de vida, né? É igual é igual o carrinho de prefeitura quando vai para leilão, né? Você dá um bom polimento, faz um botox, né? Porque quando você casa com uma mulher aí que entende, né, de deixar ajustar um homem, Dá é um up, igualzinho carro de leilão de prefeitura. A quilometragem é alta, mas nada que uma boa estética aí ajeitar a facial, lataria. milagre não faz. Mas a gente, graças aos nossos amigos lá que são da parte de estética aí, tem bastante parceiros, até não vou falar o nome de todos, porque senão já vai consumir teu tempo aqui, mas Não, agradecer a todos fala aqueles aí, que... depois eles patrocinando, não tem nenhum É, problema. não, exatamente, a doutora Yara, toda a equipe lá que faz a parte do Botox, porque eu acho que nós homens temos que se cuidar muito, né? Isso que a gente vai Sim. falar aqui um pouco também dessa saúde física, mental, espiritual, mas é importante, cara. Então, assim, 38 anos de muita experiência, né? No É, eu mercado de falo, trabalho aí, 24 anos, né, cara? eu falo sobre experiência, né? Você vem de Palmas, né? Palmas, Paraná. Palmas, Paraná. Cidade mais fria do Paraná e uma das mais frias do Brasil, né? Frio É de sério, cara? verdade, né? Lá tá 1.200, se não tô enganado, 1.180 acima do mar. Dá, tipo, zero é normal. Menos Caramba. 7. Até se o pessoal pesquisar no YouTube, tem uma imagem que eles estão. Tem o Parque Eólico lá em Palmas, né? Então, onde que a BR. Até que o nosso governador, pegando já esse gancho, era muito buraco lá, por muitas Aham. gestões. E o nosso governador, o Ratinho, ele estava em Pato Branco, né? Junto com o Guto, o pessoal, e falou: ó, o nosso compromisso é fazer uma estrada boa. Não falou concreto, mas tipo, deixar dali. Depois foi ampliado para concreto. Foi a primeira do Paraná, né? A ser de concreto lá. Então tem um parque eólico que atravessa essa estrada de concreto. Isso é bem, bem bacana. Então muito alto lá, né? Então não tem árvore nenhuma. Lá é o campo mesmo, né? Os verdes campos de Palmas lá. Tem lá que o pessoal tá com o aparelho medindo assim, marcando -15, -17. É só o pessoal pesquisar no YouTube, tem o vídeo do pessoal Nossa, não da sabia. TV. Palmas, então. Frio, Ficar batendo -5, palma lá pra -7. esquentar. Palmas para esquentar, cara. Realmente é uma cidade muito fria. Caramba. Fria, fria, É, fria. falando em frio, diretor, daqui a pouco você dá aquela, aquela esquentada aqui no ar.
Semana passada eu estava com o Álvaro Dias aqui, gravando, e aí o ar começou a pegar, cara. Eu vi que o Álvaro tava meio assim. Não, Aqui mas é é que gelado. o cara fica parado aqui, né? Sim, E o fica. arzinho bom, né? Mas me conta um pouco da sua história. Então você nasceu lá em Palmas e como é que você Palmas. começou sua carreira? Eu nasci em Palmas, aí meus pais se mudaram para o Mato Grosso, né? Ali em 89, 90, e ficamos lá até 95, mais ou menos, no Mato Grosso. Várias cidades lá, conheci Mato Grosso Sul e Mato Grosso, conheci Aham. bastante cidades lá, muito jovem, e voltamos para Palmas. E ali meu pai recomeçou de novo a parte de... Sempre foi empresário nesse setor de carro, né? Autoelétrica, lidando com isso. E ali sempre junto, então o meu DNA vem da família, né? Meu avô também, né? Meu avô era marceneiro, então também teve mercearia e na parte de carpintaria, né? Isso é muito bacana, porque ele pode ver que você é muito espelho, né? Eu, como terapeuta, né? Sou formado, né? Sou formado em pedagogia, massoterapia, terapia holística e vários aí. Estudei também psicologia, né? Aham. Então, assim, tem algumas formações e a gente, olhando as formações, a gente vê que nós somos muito reflexo, né? Até você ter esse romper aí dos pais, você repete muito o padrão dos pais. Então, meu pai é empresário, né? Sempre, né? Hoje ele está com 77 anos, ele teve um indício de infarto há 10 dias atrás, 5 dias depois ele estava trabalhando. É aposentado, Olha só. mas ele tem lá, ele lida hoje com furadeira, lixadeira, cara, ele continua lá, os motorzinhos dele, né? Ele estava deitado em casa, se recuperando, YouTube, motor elétrico, VEG, tipo, a mente dele trabalhando, né? O alemão, sabe como que alemão é? Sim, sim. Alemão parou, morreu, Acabou. acabou, né? Então, olhando o pai, trabalhei com meu pai, eu ganhava R$ 5 por semana. Então, eu saía da escola, voltava, era perto a casa, a escola e a oficina do meu pai, e eu varria. Minha função era a bancada da autoelétrica ali, né, com motor de arranque, alternador e tal, era deixar as ferramentas todas alinhadas, todas arrumadas e limpo. No final de semana eu ganhava R$ 5. E dava para comprar coisa, hein? Naquela época, Rapaz, né? Ia no entendeu? bar com 10 centavos, comprava. Não, me lembro, era o salgadinho ali da Elma Chips ali, tipo, 60 centavos. A Coca Lata, 70 centavos, algo assim, né, nesse sentido, Aham. entendeu? Então, R$ 5, fazia festa, né? Então, ali comecei. Então, esse foi o começo, sim, empreendedor. Olhando meu pai, né, alemão, sabe como que alemão é? Reto, Sim. direto, né? Tem um lado bom, mas tem um lado muito rígido também. Mas hoje agradeço muito ao meu pai, a minha mãe. Minha mãe estudou administração, daí se formou também em técnica de enfermagem. Trabalhou muitos anos na saúde, lá de Palmas, tanto na privada e na pública. Então, também, nessa questão de gestão, né? Eu aprendi muito com a minha mãe. E aí a gente começou. Cara, e daí, tipo, o meu primeiro emprego, assim, tirando do meu pai, foi de office boy, numa empresa que era amigo do meu pai também. Trabalhei como office boy. Depois do office boy, eu trabalhei na Global Telecom, que era a Global Telecom SA, e virou Vivo. Aham. Vivo. Não sei se é do teu tempo. Nokia, Motorola, aqueles Sim, sim. Samsung Lite, Motorola V3. Meu irmão, os caras falam de iPhone hoje. Quem iPhone era Pro rico Max. naquela época que tinha isso Não, aí, né? viu? Motorola V3. Aí veio o Gold e quando lançaram o Pink. Aí, aquela coisa, a mulherada Aquele que pirava, abria, né? abria, cara, rosa. E Eu a gente lembro. vendia aquilo lá, cara. Aí eu fui pra. Olha como que é a tecnologia, né? Era uma folha 4. Então você entrava no sistema, login e senha, imprimia uma folha 4. E eu com a tesoura cortava os cartãozinhos com o número. Então, asterisco 8486, opção 2, e digitava o código. Caía R$ 15. Era 15, R$ 30 de crédito. Então era no papelzinho mesmo. Aham. Eu colocava ali, ficava no balcão. Aí fui para vendedor. No meu primeiro ano, fui eleito o melhor vendedor. Tinha 16 para 17 anos. Fui eleito o melhor vendedor do sul do Brasil. Eles pegavam vendas versus a população. Cara, e daí foi indo aí, a história é longa aí, assessorei várias pessoas aí, até chegar em projetos muito grandes, assim, para dar uma resumida aí, mais para Aham. entender. Então, primeiro começamos com vendas, né? Falar, você viu que é algo que eu não tenho problemas. Você gosta de comunicação? Comunicação, cara, Você nunca comunicação. pensou em trabalhar em rádio, TV? Trabalhei 1 ano com meu irmão na rádio comunitária. Era Agita FM, das 4 às 6 da tarde, no tempo que
o funk não tocava, tipo, esse funkzinho não podia tocar, o sertanejo era mais ou menos, assim, era Era muito só mais Zé pop. Rico. O Jorge Mateus estava naquela época ainda começando ali, 2007 para 2008, né? Aham. Entendeu? Então, era mais ou menos isso, acho que estava começando. Então a gente começou um programa, era um programa sem fins lucrativos. A gente tinha um clube de carro, a gente fazia eventos para arrecadar dinheiro para ajudar. A pai da nossa cidade lá, a gente ajudou a construir o muro. Aí tinha o colégio das Irmãs das Freiras lá, que é um colégio que tem, a gente ajudou a arrumar o telhado. A gente fazia encontro de carro. E daí a gente tinha Aham. o programa. Um ano, todo sábado, das 4 às 6. Cara, foi legal, cara. Não, rádio é legal, cara. MSN, Orkut. Nossa, mas aí aí é na época que seu filmmaker aqui nem era nascido. Não, não, não. Meu filmmaker aqui tá completando mês que vem 16 anos. Então, só 16 pra você anos. ter uma noção, 16, não pega? Caramba. Não, não, não pega, cara. Mas aí como é que você foi parar hoje? Você, conselheiro espiritual, está aí conectado com grandes empresários, está se tornando também um grande empresário, e você é muito ligado também à religião. Como é que você caiu nesse mundo? Então, eu sempre trabalhei com. Sempre fui galgando muito assessoria. Tipo, eu Aham. trabalhava com o dono da empresa, né? Então, vamos supor, o Léo tem uma empresa que vende lá relógio, vamos supor, né? Então, eu não trabalhava no vendedor, eu auxiliava sempre o dono da empresa, né? Trabalhei com energético, muito antes dessas marcas ter umas pioneiras no Brasil. Aí essa marca de energética Falcon com o Robinho, eles desenvolveram o Mormai, o energético da Mormai, Aham. então era uma empresa forte, muito antes de outras marcas. E então sempre junto, o pessoal também da Alcast, da Panelux, que era o Rogério, foi depois da Vivo, fui trabalhar com o Rogério, ele foi o cara que mais vendeu panela de pressão no Brasil, né? Que é de Palmas também, na minha cidade lá, a Alcast, então uma líder de vendas aí, e ele é diretor comercial, então assessorei ele, dali assessorar e fui estudando, entendeu? Aí que começa. Então, onde que a gente começa lá? Cara, a gente começa nessa parte de assessorando, estudando. Só que não tinha muito nexo. Cara, pedagogia, depois terapia, massoterapia, marketing. Tipo, marketing é tudo bem, mas não condizia eu na área comercial estudando sobre saúde. Sabe, Aham. se você olhar para trás lá, fala, Marcelo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu devo ficar feliz. Aí saí de assessorar diretores e CEO, na época nem falava CEO, né? Nem existia, nem tinha nascido CEO ainda. Hoje então, Era só diretor, só existia hoje diretor, é diretor muito comercial e tal. nome em inglês, né? Gourmetizaram tudo. Gourmetizaram tudo, cara. E eu não entendo nada dessas coisas. Pra mim é CEO, diretor, é CFO, empresário. Eu tô no Brasil, cara. só isso Ficar aí. pagando pau pro americano. É, Tô brincando, e não. aí, cara, daí tinha isso aí. Aí o que aconteceu? Daí eu me formei, aí tive meu consultório por 2 anos, né? Atendi o pessoal no meu consultório ali e tal. Aí fui lá para psicologia, aí fui até um tempo lá, vi psicologia também é muito Freud, Maslow, Jung, né? Muito didático. E ali que eu comecei a falar, cara, pô, se a psicologia é muito didático, pô, eu sou cristão, né? Minha mãe é muito católica, tenho outros familiares, tios que são pastores, né? Então, mas sempre Aham. muito embaixo de uma raiz cristã, né? Falei, cara, tem uma coisa errada aqui. Pô, numa faculdade, primeiro dia de aula, cara, na FAG, em Cascavel. Ó, aqui a gente vai falar dos assuntos assim, tal, tal. A gente não pode falar em religião, na psicologia, né? Nossa base é essa, tal, tal, tal. Levantei a mão. Tá, mas Deus não existe, então. Imagina. 5 minutos que o reitor veio das boas-vindas nessa sala, eu já levantei a mão. Tá, mas daí, não, pá, explicou, tá. Eu falei, mas daí ali já me desanimou. Os meus 5 minutos me desanimou, porque pô, um jovem, né, cara, então do interior lá, cidade tinha 38 mil habitantes, vai pra Cascavel, cidade maior e tal. Pô, psicologia, né, cara, né, era algo que eu gostava, comunicação, psicologia, me ajudar e ajudar o próximo. E ele falou, ó, vocês não estão aqui para se ajudar. Já matou aí. Vocês estão aqui para estudar e sim aí trabalhar, né, para ajudar o próximo a ser uma pessoa melhor. Eu falei, tá, mas eu tô aqui para quê então? Eu quero me ajudar e ajudar o outro. Já matou aí. Aham. E quando falou que Deus não poderia colocar, né, na ciência ali, na metodologia, eu falei, cara, já tô no lugar errado já. Os meus 5 minutos já me desmotivou a psicologia. Aí tá, seguimos. E aí eu comecei a ver, cara, que o espiritual era muito forte comigo, né? Hoje, só para pegar esse gancho pra você ver, olha como é forte, né? Eu tenho um pai que se chama José, Aham. né? Então, carpinteiro também, certo? Né? Meu Aham. avô foi carpinteiro, meu pai trabalhou também, né, quando eu era mais novo, antes da parte elétrica.
A minha mãe se chama Leoni Fátima, de Fátima. Então, eu tenho uma mãe que é Fátima, um pai que é José, certo? A minha esposa é Eduarda Cristina. Cristina vem daqueles que seguem a Cristo, né? Você pega a mitologia do nome Cristina. É cristiano, né? É, cristiano, que vem de Cristo, que vem Christian, né? Que vem lá atrás, né? Então, eu tenho uma mulher que é muito ligada a Cristo, muito. Uma das decisões que eu decidi casar com ela, falar sim e pedir ela em casamento, foi isso. Foi a alma dela, ela ser temente a Deus, porque a Bíblia fala isso, né? Tem que ser temente a Deus. Então, isso foi um ponto, e essa ligação, eu falei, cara, olha como que a vida é. Deus me conduziu, literalmente, Deus me conduziu, não foi escolhas, sabe quando você vou fazer isso aqui e tal. Meus pais nunca me obrigaram a fazer nada, sempre tive uma livre escolha. Fui para a área da saúde, sempre trabalhei com comercial, e hoje tenho um pai que é José, uma mãe que é Fátima, uma esposa que é Cristina, né? E eu sou apaixonado por Jesus, sempre fui. Eu nunca fui um cara muito religião, tipo assim, o Marcelo é católico. Sempre gostei de ser católico, fui batizado, crismado, né? Toda a minha comunhão ali. Aí, estava morando em Cascavel, fui na igreja Sara Nossa Terra, participei, me batizei na Sara Nossa Terra. Falei, nossa, eu tô aqui, eu tenho que me batizar, né? E também tive uma passagem que eu fui ver o que era o espiritismo, na Umbanda, conhecer, tipo, o que é isso, né? Não de participar, mas de frequentar, de ir, né? E aí, quando você encontra Cristo de verdade, você começa a fazer esse remember. Pô, vou relembrar minha vida. Então, tem esses nomes que para mim me impactam, né? Eu tenho a tatuagem aqui de Jesus e tal, e sempre foi ligado a Cristo, cara. Então, hoje eu vejo que Deus me conduziu até estar aqui hoje, na tua presença, sendo uma pessoa que estudou saúde, que a gente vai debater um pouco isso, e tendo essa ligação muito forte com Jesus. Não o católico apostólico romano. Não a parte evangélica. O verbo, a palavra. Certo? É esse a verdade e a vida. É esse Cristo. É esse que eu sigo, né? Adoro a igreja evangélica, vou, frequento, tenho respeito pelos pastores, tenho muitos amigos padres, né? Entendeu? Tenho amigos também que são espíritas, porque numa palavra todo mundo é meio parecido, tá? Todos querem amor, querem evolução. E aí tem a doutrina. Cada um segue uma doutrina. Sim. Hoje eu estou debaixo de uma palavra de um pastor, né? Hoje digamos, minha raiz, até porque minha esposa também é evangélica, é onde que eu me encontro mais, é onde que eu estou, né? Porque a gente é passageiro aqui, né? Então, é onde que eu fico melhor nisso aí, para tendo esse resumo para entender aonde que eu estou hoje. Sabe uma coisa que eu estava conversando com um cara esses dias e essa conversa mexeu muito comigo. É um amigo, um cara muito inteligente, ele não frequenta nenhuma religião, só que é muito inteligente, tem um caráter excelente, um cara que você olha pra ele e fala, não, esse cara é muito bom, né? Só que ele não frequenta nenhuma religião, não prega nada. E aí eu fui falar pra ele, falei, cara, por que você não vai em nenhuma religião? Você nunca te vi em igreja? Ele falou, cara, eu respeito todas as religiões, só que é o seguinte, o cristão, ele é quem... O cristão, esse termo cristão refere-se a quem segue a Cristo, né? Então, se você é católico, evangélico, espírita, umbanda eu não posso falar. Porque a umbanda ela já outras, serve outros deuses. Né? Mas eu sei que católico, evangélico, espírita, enfim, qualquer religião que crê em Cristo, você é considerado cristão. E qual que é a principal pauta de Jesus? É amar o próximo como a ti mesmo. Cara, e aí eu vejo os cristãos tudo brigando, cara. O católico não se dá com o evangélico não se dá com o católico, o evangélico condena o espírita. E essa briga, ele falou assim, então eu não me sinto atraído por essa filosofia, por esse princípio, que Jesus falou para amar o próximo como a ti mesmo, e a galera aqui tá se acabando por conta de doutrina. Eu fiquei pensando, falei, pois é verdade, cara, eu também já fui na igreja evangélica, também me batizei na igreja católica, e eu vejo que há essa briga, sabe? Por mais que politicamente eles falam que não, você nunca vai ver, dificilmente ver um pastor famoso, pastor polido, atacar a igreja evangélica, tanto é que eu vejo até eventos juntos, né? Marcha para Jesus, as duas igrejas católicas e evangélicos juntos. Só que nos bastidores vocês sabem que tem divergência, né?
acabam falando mal de um, mal de outro, enfim, por questões ideológicas ou teológicas. Agora, eu acho que eu percebo que você tem vamos dizer assim, uma visão diferente, a visão acima disso de reino. O que que você acha? Qual que é o erro das igrejas hoje? Acho que eles amam mais a denominação do que a própria palavra, porque se eles amassem a palavra e seguissem a palavra, não existia essas brigas. Como é que você enxerga hoje essas brigas entre as igrejas? Primeiro que quando uma coisa que a gente deixar muito claro aqui, é, a pessoa fala assim, eu não gosto na igreja e tudo mais. No culto de domingo, o pastor da igreja lá em Joinville que eu estou frequentando, ele foi muito claro, ele falou, olha, eu quando estou viajando, eu escuto os padres. Cara, aquilo deu um silêncio na igreja, parecia que ele estava blasfemando. Só que ele é um cara reto e direto. Ele é um Sim, cara que vive a palavra, ele não vê número, ele vê pessoas. Então ele tem há mais de 30 anos um ministério de verdade. Tanto financeiro, você olha para o financeiro dele, você sabe o que ele tem de patrimônio. Você viu a vida dele se entregando para a igreja, porque o pai e o avô foi pastor. Você vê que não virou empresa. Não virou empresa. Virou realmente o quê? Virou um trabalho de evangelizar. Uma das coisas que ele falou assim, eu senti que, sabe aquele silêncio que dá? Porque ele falou que quando ele tá viajando, ele gosta de colocar o padre. Ele falou, sabe por quê? Tem padres que estão falando mais a verdade que os pastores. sim, Tipo, e aí ele fez algumas outras conjecturas dizendo, ei, nós não estamos vivendo isso aqui, ó, que é o evangelho, que é a palavra. A gente sabe que tem alguns livros que na igreja evangélica foi tirada, né? Porque, tipo, né, lá na reforma tal, beleza. Só que assim, ó, está acima. Eu fico pensando quanto de conteúdo que tem lá no Vaticano escondido. Quem já pode pensar? Porque a gente vive numa matrix, uma bolha. Vem um governo, quer digitar uma coisa, daí anos depois tem outro governo, e tem um governo mundial, dos grandes bilionários que comandam tudo. Se você pode comer ou não pode comer, porque isso acontece. Na igreja, como você falou, eu olho para um lado assim. Qual que é a importância de congregar? Por que é importante ir numa igreja? Marcela, católica ou evangélica? É importante? Primeiro, pela comunhão com a sua comunidade. Segundo, que você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Então, sim, é o padre, que eu me aconselho com ele, porque ele tem uma autoridade. Quando a gente sai do campo físico aqui, que é uma frequência de energia, e você vai para o campo que é o que existe? O que existe é real, o mundo espiritual. O que existe é verdade. Nós somos passageiros. E nós sabemos que o mundo invisível é o que existe. Os outros mundos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu volto. Então se pega ali, porque a Bíblia é codificada. Hoje se pega o Grok, que é do Elon Musk, ou o próprio chat, eles analisaram que a Bíblia, olha quantos anos, né? Da primeira sim, escritura para a última, ela não está em sequência e tudo se converge para uma palavra só. Ele fala que é um ser muito inteligente que escreveu a Bíblia. E foram vários, né? Que traduziram do hebraico, aramaico para o grego ali. Foram vários. Não foi uma pessoa que juntou todos os livros e escreveu. Então, a Bíblia é nosso manual perfeito. O que acontece? Quando eu pego a palavra e o meu ego e o meu senso de gestão de ser humano começa a pensar mais em dinheiro, a status, entendeu? sim, A olhar pessoas como um número e não como aquela ovelha perdida que eu largo tudo, sim, a 99 para buscar a primeira. O que acontece? Eu começo a bater que Nossa Senhora foi apenas uma mulher, que daí o católico vai falar pro evangélico que os caras só pensam em dinheiro, sim, que os padres têm problema com pedofilia, que daí as igrejas evangélicas têm um esquema financeiro, de pirâmide, esquema bancário, que está surgindo aí. O mal, ele já é deste mundo, ele está aprisionado nesse mundo mal. Nós devemos o quê? Cuidar para não pecar, para ele fugir de nós, se afastar de nós. Só que quando os pastores e padres eles se sentem acima da lei espiritual primeira e depois dos homens, fazem o que já fizeram lá atrás. Os romanos aplicaram uma lei. Vocês querem Barrabás ou querem Jesus? E lavaram as mãos. Quem crucificou? O povo inflamou, fez o fervo. Mas quem crucificou? Os
religiosos daquela época. Sim. Eu não sou estudioso top da galáxia na Bíblia. Não fiz teologia ainda, mas o que eu estudo, eu tento codificar com física quântica, física mecânica e o mundo espiritual, a Bíblia. Então, assim, essa guerra é muito mais por ego, e o Sim. demônio ele vai usar padres e pastores que dão brechas, né? O livro Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Nossa, Até muito bom. eu falo para você aí que está nos assistindo, se tiver a oportunidade, é 50, 60 reais mais bem investido na tua vida. Vai na Amazon aí, no Mercado Livre, que for, e compra esse livro. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. O teu cognitivo vai expandir. A tua mente vai ter uma outra visão do que é ser alienado pelo demônio. Demônio que eu digo não só esse demônio, porque depois de Paulo tem um novo demônio, né? Esse novo evangelho de Paulo tem um novo demônio, e antes era o acusador, né? Nós temos do Antigo Testamento e Novo Testamento, nós temos ali. Mas é o mal, é aquilo que te aprisiona. Não esse tipo, sabe aquele demônio ali que é... Não, eu tô falando demônio de energia, de ambientes, de locais, que não é uma unidade. Pensamentos, né? Então, assim, pra gente finalizar essa analogia nossa, quando pessoas não entendem que o ser humano é mais importante, né? O sentimento do próximo, o respeito ao próximo é mais importante do que a denominação. Se as pessoas não entendem isso, meu irmão, acontece o quê? O mal vai reinar. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos que... E eu acho importante, tá? Acho muito importante a pessoa que entende isso escolhe uma religião para congregar. Tipo, eu vou fazer parte da minha comunidade, então eu vou doar meu dízimo, eu vou dar minha oferta. A oferta pode ser uma cesta básica, na minha visão. Você pode, né, doar para qualquer entidade, qualquer pessoa, né? Então você faz um ato de fé com Deus, mas o dízimo é importante para a obra do Senhor, né? Seguindo a palavra. Então você pode dar para católica, dá para ali, mas está embaixo de uma proteção espiritual. Hoje, na minha visão, eu acho muito importante, entendeu? Ô Marcelo, falando sobre essa questão de católico e evangélico, eu lembrei de algo que ocorreu comigo, e até marcou muito a minha vida. Eu cresci na igreja católica, na juventude fiz amizades com um grupo de evangélicos e acabei gostando da igreja evangélica, acabei me convertendo ali na igreja evangélica e me batizei e comecei a frequentar essa igreja. Só que em um certo período da minha vida, eu fiquei desempregado e eu sempre fui radialista. E surgiu uma vaga de emprego em uma rádio católica em Paranavaí, rádio chamado Paranavaí FM, e quem dirigia era a Comunidade Católica Emanuel, dirigida pelo Padre Adão. E eu trabalhei, né? Eu trabalhava com rádio e tinha experiência, e eu mandei meu currículo para lá, sendo evangélico. Mandei um currículo para trabalhar numa rádio católica. E eu fiquei pensando, cara, eles não vão me chamar. Só que me chamaram para uma entrevista. Aí o Padre Adão, um cara fantástico, falou: olha, a gente tá precisando de uma pessoa para ser locutor comercial, para falar os comerciais aqui da rádio, e também de um vendedor. E eu vi que você tem experiência tanto como locutor como vendedor também, já trabalhou em uma rádio fazendo isso. Só que aqui a rádio é católica e eu queria saber qual é a tua religião. Eu falei: olha, eu sou evangélico. Só falei isso, né? Eu pensei, cara, acho que não vai dar continuidade comigo. Ele falou assim: olha, você sabe que é uma rádio católica, né? Você é evangélico, teria algum problema você trabalhar aqui? Eu falei: não, por mim não. Aí ele falou assim: então eu vou ligar pro padre da sua cidade. Eu sou de Terra Rica. E se o padre falar bem de você, eu te contrato. Aí ligou pro padre e o padre falou: não, eu conheço ele, menino bom, pode dar oportunidade. E eu trabalhei sendo evangélico em uma rádio católica e nunca fui desrespeitado, cara. Chegava ali, os locutores tinham que gravar o terço ali, e cada locutor tinha que falar uma parte do terço, e eles não me chamavam. Falavam: olha, eu sei que eu sou evangélico, você não precisa participar, a não ser que você queira. Enfim, foi o lugar que eu tive mais respeito. E ali eu vi que realmente tem pessoas que usam a religião, como você falou, para fazer o mal, né? Tem padre que acaba abusando de criança, pastor que acaba roubando a igreja, enfim. Mas tem muita gente boa também, né, cara? A maioria é bom. Só que o marketing é muito
muito bem feito pelo demônio. E aí, esse livro do Napoleão Hill aí, é Mais Perto que o Diabo, ele bate muito nisso aí. Cara, é muito interessante que, como a gente fica alienado, a palavra se chama alienação mental, de frequências baixas de energia, televisão, meu irmão, tu entendeu? É só tragédia. Pense bem, hoje, se quer falar um pouquinho de coisa negativa, eu vou dar alguns pontos. Algumas cidades no Rio Grande do Sul, nesse momento, mais de 100 cidades estão racionando combustível. O Putin acabou de falar que os próximos 30 dias não vai exportar nada de fertilizantes. Nós vamos entrar na safrinha agora, entendeu? Para nós, então, prejudica muito o Brasil. Prejudica o mundo inteiro, porque o mundo depende muito dos fertilizantes da Rússia. O Estreito de Hormuz lá, tá essa guerra mais. O 81, 86, não lembro bem, que a tropa de elite do exército americano desembarca agora lá no Oriente Médio, final de semana. Que é uma tropa de elite que desce de paraquedas, onde que eles descem para dominar território. É a tropa de elite mais top que os Estados Unidos têm. É o 81 Batalhão, 86. Não lembro bem qual que é o código deles lá, é um batalhão. Uhum. Então, no Brasil, nós estamos com esse caos lá no STF. Meu irmão, se eu ficar aqui, nós vamos ficar meia hora só de coisas boas para o demônio. Sim. Mas a realidade é agora. A realidade é agora. O pessoal está trabalhando, nós estamos aqui comunicando, a rádio funcionando, o mundo está funcionando. Em poucos lugares é uma bomba caindo, entendeu? É uma discussão, é uma batida de trânsito. 8 bi de pessoa, 220 no Brasil. O caos é bem pequeno. O caos é pequeno. Se você parar agora e olhar, sair um pouco da Matrix e olhar, cara, tá tudo funcionando. É que a gente vende muito o caos, né? Tá funcionando. Só que o quê? O caos ele vende porque ele vai te dar alienação. O medo faz com que você seja um animal, literalmente um animal, mais doutrinado. Você consegue ser mais doutrinado quando você tem medo. Imagina você no reino. Existe uma palavra chamada governe e reine sobre essa terrinha. Pô, mas daí se você também quer reinar e governar, eu também, né? O Douglas que tá aqui, todo mundo que tá... Imagina todo mundo querer governar e reinar. Só que a galera acha que é governar e reinar como reis. Não. É sobre o seu intelecto. Sim. Só que daí você não fica alienado, né, irmão? Aí eu vou te apresentar uma ideia de trabalho, você vai falar que sim ou não. Você vai colocar teu ponto se é justo ou não. Se eu vou te dar uma comida, então, ó, tem esse prato de comida. Não, cara, isso não é bom. Eu não quero, não é bom pra minha saúde. Então você começa a não ficar no cabresto. Cara, e entendendo? como que nós podemos governar a nossa vida, falando no sentido espiritual e também no sentido de saúde mental, saúde física? Qual que é a receita para você ter o equilíbrio e realmente governar a sua vida? Não andar conforme o senso comum aí. Essa alienação, ela bate primeiro. Tudo é frequência, vamos lá. Tudo é frequência. Então, tudo são átomos girando. Matéria, ela existe aos olhos, mas na ciência não. Então, essa madeira aqui, a caneca, meu relógio, nossa pele, o microfone, tudo são átomos girando, que na tabela periódica você vai lá, líquido, gasoso, sólido. Você faz uma alteração química ou uma alteração genética e você muda o estado da matéria, correto? Correto, eu consigo fazer essa alteração. Só que tudo é frequência de energia. Tudo está vibrando. Se tudo está vibrando, o meu corpo vai receber uma informação. Ó, nesse exato momento, nós temos aqui a iluminação do estúdio, nós temos Wi-Fi, nós temos 5G, nós temos FM, nós temos Bluetooth passando pelo nosso corpo. Agora, aqui sentado, está passando pelo nosso corpo. Então, eu preciso mudar a frequência. O pessoal bate muito, né? Eu, na minha mentoria com os empresários, com as pessoas, primeira coisa, o que você está escutando? Que tipo de música você está escutando? Como que está o seu ambiente? Né? Eu vou deixar aqui algo muito específico para você que é empresário, tá? Ou você que trabalha numa loja, um ambiente que tem música. Analise muito bem, porque é um mantra. É um mantra. Você vai na igreja evangélica, não tem a música? Na igreja católica, você vai num baile funk, não tem a música? Você vai num show de heavy metal, tem uma música. A música, por quê? No princípio de tudo, o que fala Gênesis? Haja luz e houve luz. Não está escrito pensou em luz e houve luz.
apertou um botão e houve luz. Não. E falou, haja luz e houve luz. Já começa por aí. Uma onda dando forma às coisas. Onda, energia, palavra, voz, ativação. Depois, e ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E quando ele fala, o mar se acalma, a tempestade se acalma. Quando ele fala, os mortos ressuscitam. Quando ele fala, várias coisas acontecem, porque ele falou. Não tem nenhuma passagem assim. E Jesus pensou. E assim aconteceu. Então, olha o poder da palavra. Né? Como que a gente consegue pegar e manipular? Né? Através da palavra. Você vai induzir uma pessoa. Uma pessoa que tem problema de audição. O que ela faz? Ela desenvolve um senso maior de sentir. Principalmente vibracional. Vibrar. Né? Pode ver que tem pessoas que têm problemas auditivos e ela vai no show e ela tá ali e fala assim, pô, mas ela não escuta e ela tá aqui. Porque o grave da música bate nela. Então, analise bem. O que as pessoas, Léo, estão escutando? O que se escuta na tua casa quando você acorda pela manhã, quando você está almoçando? Essa onda vibratória de baixo ou alto hertz, ela vai interferir na célula do teu corpo. E sabemos por estudo científico que a onda, ela altera a matéria. Então, o que você escuta, começando aí, vamos lá. O que você escuta vai alterar a célula do teu corpo. Para depressão ou para você falar, cara, eu vou dominar o mundo. Você já não teve uma palavra, sentar com um amigo, tá quebrado. Sabe aquele dia que você tá quebrado? O cara vem, te dá uns conselhos, sentado, cara. Sem nada, não alterou nada na tua vida. Ele fala umas palavras, te dá uma direção, que é muito o que eu faço, né? Sim. Eu me porto como conselheiro. É mentor, consultor, mas é conselheiro. Por quê? A gente tem que dar uma direção. E nessa direção, baseado no que Jesus deixou, meu irmão, uma palavra, ele impacta uma geração. Literalmente impacta uma geração. Ô Marcelo, e falando sobre essa frequência, eu vi esses dias, eu não domino muito essa área, mas eu vi que até os hertz do tom musical das músicas, vamos dizer assim, mudou de acordo com a evolução da humanidade, e isso influencia muito em várias questões, não é algo só, não é só uma questão, não é uma questão tão simples assim, é uma questão que muda até a rotina das pessoas, ou as emoções das pessoas. Como que é essa questão aí do hertz e os seres humanos? Vamos dividir em alguns blocos para o pessoal poder entender. Vamos lá. Primeiro a gente tem o hertz, né, que é da frequência, que foi alterada. Depois a gente tem uma questão muito importante, que é o quê? Eu vou falar um pouquinho depois como Tesla, né? Tesla fez essa mudança ali. O que o 3G, 5G e o 6G fez na nossa vida. E o estudo de Masaru Emoto, que ele fez sobre a vibração sonora. Então, dos hertz de 415 a 430, né? Então é a onda, a frequência emitida, que ela modifica essa onda. Hoje 440. Então, o que muda? Muda muito. Eu não domino muito a parte musical. Falar, a gente fala bastante. Agora, música, cara, se for para cantar no chuveiro, eu passo vergonha. Passo vergonha. Não é o meu forte. Minha esposa, graças a Deus, ela tem um dom de cantar. Eu, não é meu dom. Então, quem entende de afinação, violão, guitarra, tudo isso aí, né? Você pega... Eu, quando estou dando palestra, as últimas palestras, eu coloquei o violino. Né? Violino. Foi até uma direção espiritual que eu tive para colocar o violino. Mas por que, Marcelo, colocar o violino na tua palestra? O violino, o violoncelo, nas ondas das notas de vibração, é uma das ondas mais altas que tem para abrir o campo espiritual nosso. Pode ver, quando se coloca um violino, uma música de violino, muda o ambiente. Muda o estado. Entendeu? Então, na minha palestra, geralmente, as últimas, eu tive a oportunidade de colocar violino. Muda totalmente o ambiente. Muda totalmente o ambiente. Então, você tem a questão do hertz. Tanto um instrumento, tá ruim a música, o cara só afina, muda o estado. Então, você tem essa questão de notas e a parte do hertz. De um jeito, e hoje, entendeu? A regulação mundial é de um jeito. Beleza. Tesla. Analise bem. Tesla já tinha lá nos seus escritos, porque é engraçado, né? Que Tesla... Henry Ford queria fazer um negócio,
pega fogo lá no escritório do cara. Tesla tá construindo as coisas, pega fogo. Geralmente, do nada, o fogo consome os grandes gênios, né? A Einstein também está lá, sempre acontece alguma coisa com pessoas que querem tirar essa venda dos nossos olhos, né? Tesla tinha a parte como se hoje fosse Wi-Fi, ele já falou muito tempo lá atrás. Tesla falava da onda de energia. Hoje tem a indução, tem alguns LEDs hoje que ele funciona com a indução de energia. Ele não é com bateria, não é com cabo, não é com nada. Com onda, né? Então, o celular, você coloca, encosta, ele começa a carregar. Uhum. E beleza. Então, você tem ondas que interferem ali. Já no estudo de Masaru Emoto, o que ele fez? Ele colocou um rock pesado, música clássica, o discurso de Madre Teresa e o discurso de Hitler. Colocou na água, pegou essa aguinha, colocou no laboratório congelado, congelou. Quando ele tira e ele vai olhar para essa água, ele vê, sabe aquele emotion que a gente tem ali no celular do gelinho? Sim, Que é tipo sim. uma estrelinha bem bonitinha, assim, azulzinha? Isso era o discurso de Madre Teresa. Quando você pega de Hitler, é um desenho, tipo um rabisco, que você não tem forma. Não tem. Claro, na década de 90, quando ele falava isso, esse cara é louco, é retardado. Todo mundo é louco, todo mundo é bobo, quando fala para as pessoas olhar fora da Matrix. Falei, dá uma olhadinha que isso aqui não está muito certo. Por quê? O imperialismo sempre reinou e sempre vai reinar. A nova Roma, os reis, só mudar. Você que a gente falou, tá tudo mais gourmet? Uhum. As grandes corporações. Aí você pega lá o CNPJ da galera, 5% manda em 95% do mundo. Não mudou nada. Simplesmente hoje não tem um chicote nas tuas costas, mas tem um chicote no teu ouvido, nos teus olhos, no que você sente. Esse é o chicote. Para você ficar como se fosse um gado, bem certinho, ó, no curral. É isso aqui que vocês vão fazer. E hoje, vindo as máquinas, o mundo está mudando. Ah, daqui a 30 anos, mais de 50, 100 profissões não existem e as que existem, muitas vão acabar. Né? Nós temos um dado que a partir de 2030 vai ter mais enfermeiro, vai ter mais médico do que enfermeiro. Aí, isso no Brasil. Aí eu vou lá pro Musk e os caras da NVIDIA, os caras do chat. Olha, é o seguinte, o médico vai ser só para ler o negócio. Por quê? Porque a IA vai fazer um mapa genético do teu corpo inteiro e vai vir com o relatório. E o que eu quero dizer com isso? O que tem a ver Hertz, tal. A manipulação mundial da minoria para a massa. Então, se eu tenho um comando, né, você pega os maiores canais mundial de filme, né, filme, televisão, e ali é do 3, 4 donos que mandam no mundo inteiro. Toda notícia que sai, todo artista que é levantado, todo artista que é derrubado. Você pega o Kenny, esses caras lá que deram uma convertida para cristão e começaram a falar umas coisas lá, que naquele caso do Epstein lá, que há 2, 3 anos os caras vinham falando, os caras não vão em programa nenhum, não tocam mais nas rádios, vão matando. Porque existe algo real, que é uma luta entre o bem e o mal. Isso é real. Só que se eu coloco isso, eu gero o quê? Eu gero um estresse na sociedade. E eu posso criar um caos, ou eu posso despertar a população. Mas se a palavra se cumprir, vai vir o anticristo, tudo mais, tá, e vai se cumprir. E nós cristãos sabemos que isso vai se cumprir. E o Hertz, se eu tenho um estudo científico, que as células do meu corpo, ela altera diante da frequência que eu recebo, se eu tenho o comando do que eu faço, as pessoas ler, sentir, no ouvir e também no comer, eu domino as pessoas, eu manipulo e fico ali. Manipulo, você está achando que é a pessoa, mas eu estou falando de quem manipula do campo espiritual, entendeu? Cara, uma coisa que é interessante, eu percebo assim que pessoas que têm tendência a entrarem, que estão no mundo do crime, você pode, se você tiver a oportunidade de conhecer principalmente esses jovens. Eu venho de um bairro que infelizmente, eu vi alguns amigos, né, entrarem nesse mundo. A coisa que eu percebo é que eles sempre estão escutando música alta e música que reflete ao crime. Parece que aquilo lá dá uma injeção para eles continuarem nessa vida. Cara, mesmo na minha cidade, eu vi a galera só escutando música de crime.
E a galera brinca também na rede social, o próprio Pablo Marçal fala isso, né? Que quanto mais alto o som da pessoa, é que a pessoa tem menos condições financeiras. E parece isso até, parece assim, até uma coincidência ou não, mas tem uma interferência, né? Tem um porquê disso, né? Por que que as pessoas com menos cultura, menos poder aquisitivo, tendem a ouvir a música mais alta, tendem a ter um padrão comum, e as pessoas que têm mais intelectualidade, mais condições, elas são mais tranquilas, mais calmas, escolhem melhores as suas músicas. Não é coincidência, né? É alguma coisa que motiva elas a irem por esse caminho, né? Ó, analise comigo. Tem o ditado que o dinheiro não gosta de barulho. Não tem? O dinheiro não gosta de barulho. Frequência. Então, tudo é energia. Se tudo é energia, dentro e fora do planeta Terra, são átomos girando. Voltamos ao que a gente falou agora há pouco. Líquido, gasoso, sólido, depende da tabela periódica. Dessa garrafa PET, essa caneca é a nossa pele, só muda a composição, mas no final lá são átomos girando. E como que eu faço? Eu posso falar com propriedade. Os maiores eventos do Sudoeste do Paraná e Oeste Catarinense há muitos anos, lá quando eu era jovem, que eu fazia os eventos beneficentes, som alto, carro baixo. CNPJ, paredão de som, quando nem pensavam que tinha som. Então, os maiores eventos, arrecadava lá mais de 5 mil quilos de alimento. Só que eu imaginava, pô, eu gostava, né, gosto de carro, mas eu olhava pelo lado, som alto e carro baixo. A música ruim, mas naquele momento eu achava que era legal. E Sim. ficava no loop infinito. Por quê? Como que eu domino? Né? Como que eu domino uma pessoa? Se você pega estratégia de guerra, você coloca a pessoa num quarto fechado e coloca um som para ela escutar, ela chega a ficar louca, literalmente louca, né? Para falar ou querer se matar. Pela onda, né? Tem uma arma. Até eu queria fazer uma colocação do 5G ali que eu acabei me esquecendo. Quando eles colocaram na França, em Paris, se não me engano, 3G, vários pombos morreram. Anteninha, liga o 3G para funcionar. Pam! Pá, vários pombos morreram. Um monte de pombo, porque a frequência do 3G naquela época, hoje já estamos indo para o 6, 7G, neuralmente deixou os pombos perdidos e eles caíram e morreram. Porque a onda vibracional. Então, aquela hora eu tinha falado, eu tinha complementado ali sobre a frequência e da importância da frequência. Analise comigo. É tão grave isso porque você pega no Discovery Channel ali e tudo mais, eles colocam câmeras na floresta. Lobo, esses animais que são mais sensíveis, 3, 5, 10 minutos antes de um terremoto, do vendaval, de uma grande chuva, só pela frequência da Terra, eles sentem, que as câmeras estão mostrando que existe algo, o animal olha, fica atento e sai. Ele vai para outra direção. Frequência, né? Você pega um cachorro apartofato, é 50 vezes mais que o nosso. É tudo frequência. O cheiro é uma frequência. No dinheiro, vamos lá. Como que o mundo espiritual vai dominar alguém? Você pega o budismo, você pega a parte do oriental, né? É muito meditação. Outras culturas. O que é meditar? É estar consciente no silêncio. Literalmente. Aonde que você domina a tua mente. Então, o que a palavra fala? Nós somos um espírito de luz, né? Um fóton. Nós somos uma partícula de Deus nesse corpo. Nós não somos nosso corpo. Nós estamos no nosso corpo. Até o dia que o Pai chama. Beleza? Beleza. Só que eu tenho o meu espírito acoplado à minha alma, que é tudo isso que eu vivo, e eu tenho o mundo espiritual. E aí a palavra fala que tem os espíritos bons e os imundos. Onde que Jesus, metade da palavra de Jesus é tirando demônio. A galera não fala muito, pode ver. Multiplicou o pão e tal, mas pregou, expulsa demônio. Pregou, expulsa demônio. Tá, a palavra é essa. Entendeu? Aonde vai é demônio. Tira demônio, tira demônio. Então, no mundo espiritual fala que tem demônio. Há muito demônio, né? Porque a palavra tá ali cheia de demônio. E como que ele domina? Através da música. E como que é a música? É o campo hipnótico. Se eu tô no funk, analise bem, aí eu tenho uma baixa frequência de energia. Agora, eu tô num condomínio. Agora de manhã, eu tava com mentorado, num condomínio fechado. E nós estávamos falando sobre esse assunto. Nós estávamos caminhando, silêncio. Silêncio. Casas organizadas, bonito, carro importado. Porque naquele reduto, certo? É um condomínio, alto padrão,
E nós conversando sobre a vida, sobre esses conselhos que eu coloco, né? Que eu digo assim, eu não tenho essa capacidade, Léo. O que coloca em mim é o poder do Espírito Santo através da minha pessoa. Por isso que eu tenho que dormir bem, comer bem, honrar minha esposa, honrar meus pais, ser temente a Deus, estar preparado para quando o Espírito Santo quiser me usar. Essa é a minha função, servo bom e fiel. É isso que eu peço a Deus, para Ele me dar a oportunidade de ser um servo bom. Só que na bagunça, pense bem numa favela, música, aqueles becos, cheiro, esgoto. Me fale se você vai encontrar felicidade ali. É difícil, né? Não tem como, cara. Entendeu? Você pega lá Santorini, antigamente era uma favela, pintaram tudo de branco. Hoje você paga uma fortuna para ir lá na Grécia. Você pega como que é o sobrenome? É o Bukele lá em El Salvador. Michele, né? É Michele, né? Michele Bukele lá, Conheço. o presidente. Veja as fotos que O tem. que transformou, Transformou né? El Salvador. Ele tem as fotos antes e agora eles lançaram as fotos depois. Fiação subterrânea. As lojas tinham na calçada, sabe? Aquelas tendinhas para fora na calçada, lixo. Não existe mais. Tudo pintado, tudo organizado. Vagabundo na cadeia, pagando pelo aquilo que ele fez. Harmonia. Economia crescendo. Entre o caos, a ordem operando. Só que para isso tem que sair desse campo. Tipo o Marçal, o Wendel, as pessoas que estão numa outra frequência, de mentoria, de palestra, falam muito nisso aí. Física quântica, física mecânica. Só que tem os caras que são muito bons em física química, quântica e mecânica, eles querem trazer muito a teoria da matemática. 1 mais 1 é 2. Porque eles não entendem o espiritual. Daí eles falam, mas isso aí não é bem assim, porque quando você pensa e você não pode ter medo e você vai atrair. Então fica no abstrato com o real. Só que não tem como, cara. Não tem como. O dinheiro é uma frequência. Uma frequência. Aquela música ruim. Aí você vai num lugar. Aí tem uma música boa. Aí tem um incenso, né? Para Jesus receber um incenso, um aroma bom. Aí você toma um café de qualidade. Você lê um livro. Porque aonde há silêncio, há reflexão. E aí vem a reflexão mental. Que outras religiões, como o budismo, né, tal, usam para quê? No silêncio que você se encontra. Aí fala assim, meu povo padece, por quê? Por falta de conhecimento. Entre em seu quarto, fecha a portinha e fale ao Pai em secreto, e o Pai em secreto vai te ouvir. Quando Jesus fala, entre ao seu quarto e fecha a porta, no tempo de Jesus não tinha porta dentro das casas. Tinha porta na casa. Dentro não tinha essa porta nossa. Uhum. Porque ele está falando no espiritual. A Bíblia é codificada. A Bíblia é codificada. Então seria fechar a porta do coração, da alma. Mental. O terceiro Mental. olho. O terceiro olho que tudo vê, que é a sensibilidade. Que você olha para uma pessoa e você fala assim, não gostei. Gostei. Quem é espiritual, discerne espiritual. Quem é da carne, não consegue. Não tem como. E aí vem o jejum e a oração. Por que esses espíritos imundos, por que nós oramos Jesus, né? E ele é indagado, olha, seus discípulos aqui oraram, mas o demônio continua ali. Esse tipo de casca, né? Essa casca que está aí, esse tipo de demônio, esse tipo de energia, esse tipo de frequência que está aí, só sai com jejum e oração. E aonde que entra o jejum e oração? Já pegando esse gancho para a gente falar. Oração, orar, falar, profetizar, escutar. No silêncio eu escuto a direção, certo? E na oração eu estou profetizando. O jejum, ele faz uma limpeza no teu corpo. Aí se quiser também a gente entrar um pouco mais nisso aí, mas você entendeu a parte da frequência? Não tem, você vai no condomínio, cara, silêncio, tudo Sim. organizado, tudo limpo. Pode ser bairro aberto, tô dizendo isso tranquilo. Você vai num lugar que tem som alto, pessoa gritando, xingando, pode ser uma casa de pessoas milionárias. Você não tem educação, você não tem uma cultura de limpeza e organização. Não tô falando de casas luxuosas, tem casas muito simples. Minha família é simples, eu fui criado em simplicidade, cara. Respeito, limpeza, organização, ambiente cheiroso. E casas simples. Educação, respeito. Nunca vi meu pai e minha mãe discutir. Nunca vi meu pai e minha mãe gritar. Minha mãe que manda, sabe? Aqui em casa quem manda é a mulher. Vi minha mãe mandando uma vida inteira.
E meu pai, quem manda é fora. Mas nunca vi meu pai xingar minha mãe, gritar minha mãe. Tem os defeitos deles? Tem. Eu tenho os meus, nós temos, todo mundo, toda a família tem os problemas. Mas nessa parte de frequência, eu vi meus pais muito atentos a isso. Isso não quer dizer se eles têm dinheiro, eles não têm, se foi sucesso ou não. Não. Estou falando da condição mental deles de uma vida melhor, eles com Deus. Porque no silêncio eu encontro Deus. Só que daí eu começo a olhar. Ei, mas eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Tu começa a refletir no silêncio. Pega uma pessoa, tira o celular, coloque ela no meio da floresta ali, numa praia, e deixa ela quieta por 3 horas. Meu irmão, você vai começar a refletir. Você, tua esposa, tua família, teus amigos, começa a refletir. O que é vida? Faz sentido? Não faz? E aí, essa energia tua aumenta e aquele espírito imundo que está tentando usar o teu corpo, que está ali batendo em você, entendeu? Ou você mesmo fazer uma autofagia desse prejudicando tua vida pelos traumas da infância ou traumas da adolescente, você vai começar a querer sair dali. Então o silêncio, ele vai fazer o quê? Olhe para dentro. Esse é o reino que Deus fala. Sim. Jesus fala do reino. O reino dentro de nós. É o templo do Espírito Santo. É dentro. É centelha de Deus. Não é um reino lá, depois que morre e tal. Isso é outra coisa. Isso é o segundo passo, depois que você morrer. Esse daí. Mas o agora é um reino interno. E como é que eu acesso? No silêncio. Na meditação. Eu medito na palavra. Eu medito, eu vou atrás do entendimento. Porque esse entendimento vai me libertar. Então é mais ou menos isso aí, para as pessoas entenderem o quão é importante a estar num ambiente limpo, organizado. Tipo, nada quebrado, nada fora do lugar, entendeu? Nada estragado. Nada. Tem que estar tudo Muito limpo e bem. organizado. Olha, realmente assuntos profundos, até vamos combinar um segundo episódio para falar de outras coisas. Tem muita coisa ainda, tem Cara, muita tem muito, bagagem, né? Mas, muito. Marcelo, como que as pessoas fazem para contratar o seu trabalho aí de conselheiro? Como que funciona esse trabalho de conselheiro? Então, até você pode acessar minhas redes sociais, que é @Marcelo Volinger, como estava ali na logo ali, Marcelo, Volinger com W. E ali a gente tem mais alguns eventos que eu faço, né? A gente faz algumas mentorias, alguns eventos presenciais. Mas hoje o pessoal entra em contato, muita indicação, né? Então eu Aham. faço essas horas, né? Então são 3 a 6 meses caminhando comigo, né? Então a gente fala de rotina. Primeira coisa, rotina. Alimentação, jejum e oração. Que eu falei, pegando o gancho ali, o jejum, quando você limpa o teu intestino dá um comando na amígdala central. A amígdala central ativa teu córtex pré-frontal, que é o terceiro olho. É teu campo espiritual. Então, se você orar de pé, o córtex está de um jeito, orar de joelho, teu córtex abre outro, e orar de joelho com a testa no chão, o teu córtex vai ampliar mais ainda. Por isso que o islâmico, o muçulmano lá, eles oram sempre com a testa no chão, que é a submissão. Você É o, lembra? é o jeito certo de orar, então? Seria o jeito certo? Não digo o jeito certo, é o jeito que a ciência comprovou que na parte central tua, aonde há mais uma liberação sanguínea, onde que dá uma expansão da tua parte neural aqui, do teu córtex, que é onde que você tem essa parte de sensibilidade, essa parte de ideia, essa parte de você conexão com o Ser Supremo, conforme o teu corpo vai inclinando, ele vai colocando mais sangue, ele vai expandindo, literalmente, ele expande o teu cognitivo. Isso é Olha só, não ciência que sabia fala. disso, hein? Isso é ciência que fala, certo? Então as pessoas podem buscar o que eu falo aqui, tá na internet, né? Eu sou apenas um mensageiro. E o Brasil tem muito isso, né? As pessoas são focadas muito ao mensageiro, não à mensagem, né? A gente vê na política. O cara é muito ruim, mas a mensagem é boa, entendeu? Mas o cara é muito bom, mas a mensagem é ruim. Então analisem, entendeu? É muito mais importante a mensagem do que o mensageiro. O mensageiro é só um instrumento, entendeu? Então buscar isso aí, sabe? E a minha função é essa. Tem a consultoria, a mentoria e o conselheiro. São mais de 24 anos no mercado de trabalho, que eu falei para você, nos bastidores ali. São projetos de 5 mil reais que a gente já começou, e os últimos projetos que eu tive a oportunidade de participar e ser diretor de 1,2 bilhões de reais de projetos, onde que você contratava, não contratava, cortava custos ou não. Então Deus me deu a oportunidade de lapidar, de entender o que é 100 reais para o empresário, que às vezes ele não consegue pagar a luz numa empresa dele, que fatura 3 mil por mês, eu sei o que é. Já passei por isso, montei empresa, fechei empresa, né? Tive sócio, fali, quebrei. Então tudo isso eu já passei. Então eu tenho know-how para falar.
né? As coisas que Sim. Deus me coloca, ou eu passei, eu já senti, eu já vivi, ou partilhei, né? E também, vamos falar de muito dinheiro. Não muda. De um projeto de R$ 1.000 para um projeto de 1 bilhão. Vai ter mais pessoas, vai impactar mais ali, mas o caráter, a honestidade e a solução daquele problema é o mesmo, entendeu? Então as pessoas se baseiam muito em valores. E nunca é sobre valores, é sobre pessoas. Quando você entende sobre pessoas, você entende sobre você. E é o que Jesus fala, né? A gente comentou aqui antes, lembra? Pô, você que falou, né? As pessoas amai o próximo como a ti mesmo. Mas aí, que amor é esse? Que eu vou prestar um serviço para você e eu não honro com a minha palavra. Sim. Que serviço é esse que eu quero prestar e quero te lograr dizendo que é 300 ml, mas na verdade é 288. Parece que é pouco, né? Mas numa escala de milhões. Sempre é um jeito de não falar a verdade. Então, que jeito cristão que é esse? Tem muitas pessoas que não são cristãos que têm muito mais caráter do que cristão. Sim. Né? Conheço muitos. Entendeu? E a minha função é essa. Minha função é aconselhar. Começamos com rotina mental, física, espiritual. E daí depois a gente vai falar de aumentar faturamento, de Sim. criar marca do zero. Eu tenho mentorados meus que têm mais de 25 anos numa profissão, né? O marido está tocando a empresa, essa pessoa está saindo e montando do zero, uma profissão que ela sempre sonhou e não tem nada a ver com a profissão dela. Então, desde zero. Registrar a marca, logo, né? Então, eu crio o logo, tenho uma equipe de jurídica, uma equipe contábil, todo um suporte, um back ali para quê? Para a gente pegar e entregar esse suporte. Então, uns querem aumentar o financeiro, outros querem cuidar da saúde, outros querem lançar uma marca do zero. A minha função é conselheiro. Então, a gente senta aqui. Muitas vezes a gente conversou, se lembra? Antes Sim, mesmo de sim. assumir essa profissão, né? A gente sentou e falou, cara, muito obrigado pela direção que você me deu e tal. Porque 99,9 não sou eu. Eu sinto o poder do Espírito Santo, porque eu faço com tanto amor, cara, com tanto carinho, tipo aqui, falando aqui hoje com você. Eu sempre, na oração, me use para ser um servo bom e fiel, me use ali. Então, por isso que eu digo, durma para você em casa, durma bem, se alimente bem, entenda sobre a energia do teu corpo, porque o maior orgulho de um cristão é poder, em algum momento, ser parecido em alguma ação com Jesus e o Espírito Santo falar assim, hoje eu vou te usar. Um carinho, um abraço, uma palavra, mas não tem como usar aquilo que não pertence a ele. Se você pertence a outros deuses, se pertence a uma outra denominação, você já sabe o final. Mas Marcelo, não acredito. Pega e lê a Bíblia. É um manual que vem se cumprindo há muitos anos. Então o manual está ali, você pode fingir que não foi avisado, ou pode chegar algum dia e falar, cara, um dia eu vi um podcast do Léo, tal do Marcelo, e ele falou, cara, caminho, a verdade, a vida, veio há 2000 anos atrás, deixou detalhado, tá aqui a palavra, e ninguém me avisou que é desse jeito, estou te avisando. Saia da Matrix, entenda o que você escuta, o que você come, com quem você fala. Tem pessoas que são muito negativas, só falam de Sim. problema. Não, você fala assim, vou montar um podcast. Não dá nada. Tem um monte de gente que faz, é furada. Então, e os de casa machucam mais do que os de fora. Então, analise bem isso. Sempre o que mais dói é o que está mais perto. Muito bem. E para encerrar, Marcelo, fala um pouco dessa nova empresa aí de relógio. Você estava na Suíça esses dias aí, eu vi você postando no Insta lá. Como é que foi essa empresa aí que você montou agora de relógios? Então, cara, isso aqui, eu vou te falar, bem resumido, mais uma vez a gente volta e bate no espiritual. Eu estava numa oração e o Espírito Santo me conduziu, falando assim que não era para mim comprar relógio. Eu tinha alguns relógios, então uma pequena coleção de relógios, e eu sempre gostei de usar relógio. Falei assim, não Aham. compre relógio até ter tua marca. Uma voz muito forte, uma direção muito forte. E aí eu fiquei pensando assim, "Pá, não tem nada a ver. Sabe quando você fala não tem nada a ver? Nada a ver. Fiquei quieto, falei para minha esposa, Deus me deu uma direção aqui que não é para comprar relógio. E também não queria comprar, sabe? Não era algo, vou comprar. Escutei, guardei para mim. Eu tinha um relógio, uma outra marca. Eu estava num monte de oração, né? Um monte de oração, em volta de uma vigília, de uma fogueira e tal. E o Espírito Santo me toca assim, quero pegar o relógio e fazer uma oferta daquele relógio. Tirei do pulso, entreguei pro pastor, falei, alguém aqui precisa. O pastor rodou, pegou um senhor de idade, trouxe e falou assim, ele tem algo para te dar.
Eu peguei e falei assim, isso aqui é um relógio. Aí o Espírito Santo falou, ó, tem um novo tempo na tua vida, tal. Falou as palavras para ele. O cara começou a chorar um monte e falou que a resposta que ele estava buscando foi o que eu entreguei. Eu peguei o relógio e fiz aquilo ali. Para mim, falei, deve ser isso, né? Então, na outra semana, eu estava criando uma outra marca para uma empresa, para um cliente, do zero, logo e tal. Deus falou assim, tá na hora agora de criar a tua marca. O cara tava no escritório, pego, paro. E ele fala assim, é o meu nome que você vai propagar para o mundo inteiro. Aí, pego o papel e caneta. Peguei o papel e caneta e falou, agora escreve meu nome. Aí eu, Jesus. Falei, mas Jesus não dá nem para registrar. Pô, tem Jesus, tudo tem Jesus. Não, pô, Jesus, né? Falei, pá. Aí ele falou assim, agora lê em inglês. Jesus. Dizes. Aí na mesma hora. D-I-Z-E-Z. Dizes. Então, em inglês, continua sendo Jesus. Mas quando a fonética, né? Quando você fala em inglês, é dizes, é o nome da marca, né? Então, D-I-Z-E. E aí, se encaixou. E aí ele fala, agora, você vende teu carro. É o patrimônio que eu tinha, né? Recém-casa. Eu tava noivo. Ó, vende teu carro. Falei, pô, mas eu vou começar, né? Tipo, mudando de profissão, né? Tinha meu sócio em outras empresas e tal. Falei, mudando de profissão, patrimônio que eu tenho, tava quitado tal. Agora, você vende teu carro e você vai pra Suíça, porque se é pra mim, é excelência, é o melhor dos melhores. Ofertei meu carro, vendi, fui pra Europa e ele dando direção. Fui numa empresa e me levou, que eu falei, fui na Alemanha fui pra Suíça. Fui nessa empresa que tem mais de 100 anos. Eles fabricam relógio. É uma empresa, hoje é White Label, há 40 anos, numa nova gestão. Grandes do Patek Philippe, da Rolex, essas grandes marcas, os funcionários passaram pela essa escola. Mais de 100 anos eles ensinam as pessoas a mexer. Cheguei, antes disso, falei, ele me deu a direção da empresa. Aonde, tipo assim, você vai nessa empresa, eu pesquisando, pô, é essa empresa. Manda e-mail em inglês no Google Tradutor, a gente é gigante. O diretor comercial da empresa, ele morou muito tempo na Espanha, falava espanhol. Já tinha brasileiros que já foram conhecer essa empresa também, para fazer relógio, porque eles fazem relógio para shake. A empresa é top lá na Suíça. Lá. E aí, chego lá, os caras esperando nós, tudo como Deus falou, cara, esperando nós, falando espanhol, que aí desenrolamos, aí desenrola, né? Deu uma brechinha para um portunhol, aí para um vai, e a gente domina, né? Sabe como que a gente é? Cara, aí tem uma unidade, que foi a primeira unidade, tanto a feminina, tanto a masculina, né? Que daí eu dei um presente à minha esposa, nós construímos junto o relógio. A gente ficou o dia inteiro. Lá na fábrica. Lá. Na fábrica. Tem uma senhora que ela só pinta os ponteiros, sabe? Quando é vermelhinho, verde, há 38 anos. Ela se aposenta daqui a 2 anos, com 40 anos de casa. Caramba. Ela só faz isso. É manual. É uma mesa assim, ela com aquelas ferramentas. Até se forem ali no @Marcelo Volinger, em qualquer rede social, todas as redes sociais são Marcelo Volinger. No Google, ali só vai ter o meu nome, Marcelo Volinger. Vocês vão ver os vídeos lá, ela colocando. Então eu montei o meu relógio lá. E a gente fez algumas remessas, a gente lançou também óculos, mas a gente tem um projeto maior, nacional e internacional para Dizes, que daí é algo mais voltado ao reino. Então a gente fez o relógio legal, óculos também, mas Deus daí agora veio com o segundo tempo da empresa. Olha que é só. Dele, que vai ser no futuro breve agora 100% lucro revertido para a obra dele. Né? São relógios que vai ter várias categorias, mas tem uma categoria que é premium, que é de 15 a 20 mil reais, né? Que são relógios da mesma qualidade, de um Rolex, de um Patek, igual. Não adianta o cara falar, mas não, é igual. A construção é a mesma. Claro que uma coisa é diamante, né? Muda a composição química do material, mas a qualidade é a mesma qualidade, porque as pessoas que estão lá se formando vão para as empresas. Então, quem entende de indústria sabe do que eu estou falando. Mas você vai comparar o teu com o Rolex? A mão de obra, sim. O que muda é eu colocar uma peça de diamante no relógio que vale 1 milhão, num relógio que vale 15, 20 mil reais. Então, só para as pessoas entenderem, deixar claro, que às vezes tem que desenhar. Né? As pessoas vão nos comentários ali daqui a pouco e falar. Então, assim, cara, quando você escuta Deus de verdade e executa, irmão, nasce uma marca.
Dizes, Olha só que legal, hein? que é o nome Bonitão o dele. relógio, hein? Que é o nome dele. Cadê? Mostra ali pra galera de casa ali, ó. Esse é um dos modelos, né, que a gente tem. E vai ter alguns outros modelos, mas a gente está sempre na palavra de Deus. Se a gente vai expandir outros modelos, como que vai ser, né? Hoje a gente está com sold out, a gente lançou 2 coleções e zerou, né? E aí teve essa outra direção de... No futuro vai ser, assim, pertencimento. Então, para ter acesso a Dizes, você vai ter que pertencer ao nosso ecossistema. Então, pertencer Entendi. às mentorias, pertencer a esse mundo de evolução mental, física e espiritual que eu e minha esposa a gente prega aí. Então, essa é a história da Dizes. É uma dos braços nossos da empresa. Que legal. Marcelo, muito obrigado aí pela presença, pelos conselhos aí, pelo aquilo que você carrega, muita coisa, né? Muita informação, muita experiência, né? Muito resultado, né? Acompanho aí você nas redes sociais. Vários empresários tiveram uma escala muito grande Muito. depois que tiveram aí sua mão, sua mentoria. Parabéns pelo trabalho e vamos marcar outro episódio aí para falar mais fundo sobre Vamos falar mais fundo de rotina e né? jejum, cara, que está em alta aí, o pessoal perguntando muito aí como que faz jejum, E ajuda a emagrecer né? também, né? Ó, eu vou Precisa te nem de mão falar, já. não precisa de monge, não precisa. A pessoa fala assim, eu teve um mentorado meu que ele, para finalizar essa aqui, pra gente deixar uma deixa pro pessoal. A gente estava na igreja, falou assim, ó, Marcelo, esse aqui é um amigo meu, né? Não vou colocar o nome dele. Ele falou, prazer, tal. Eu falei, assim, em segundos, cara, posso orar por você? Ele falou, pô, posso. Na igreja, final do culto. Comecei a orar e orei pelo coração dele. Né? O Espírito Santo me conduziu a orar no coração dele, falei as palavras, falou assim, você foi uma confirmação na minha vida. Eu estava 1 semana atrás, estava internado, com infarto. E o que você me falou? Estava sobrepeso, 130 quilos. E o que você falou aqui mudou. Eu falei, então você vai fazer isso, 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 isso. Tem acompanhamento médico, ele estava tendo, nutricional, e o meu espiritual. Só que o meu espiritual tá aqui. Aí vem a medicina, aí vem os nutrição, aí vem o educador físico. Aí juntou o combo de todos os especialistas e eu dei a direção. Eu dei a direção para o médico, né, para o nutricionista e dei a direção para a parte física. Como a direção? De organizar horários, alimentação, eles vinham com as informações e eu destrinchava. Ele, em 1 mês e meio praticamente, ele perdeu 39 quilos. Caramba. Jejum, água, então é muita proteína, muita fruta, né? A gente pode esmiuçar mais isso no próximo Sim. capítulo. Cara, emagreceu, é um cara do louvor, então é um cara que é levita, Deus fala muito forte com ele atrás da música. Ele mudou a vida dele, porque ele falou assim, eu não vou deixar minha filha nem minha mulher. Eu falei, então esse é o caminho, jejum e oração. E mudou a vida dele literalmente. Então em semanas ele perdeu muitos quilos, cara. O último jejum, eu falo do jejum porque a Bíblia, a palavra fala que você não pode falar, né? Que você não fala do jejum, você não fica triste, você fica alegre. Mas por que eu falo? Porque a minha intenção, como um profissional da área de saúde, é dar uma direção espiritual e física para as pessoas. Para quem fala, fica sempre postando, falando. Se é espiritual, você não fala. Eu falo porque é o meu trabalho. Então, para a gente deixar claro, né? Porque fala, pô, meu cara fica falando de jejum, mas a palavra. Então, às vezes eu gosto de desenhar, porque o brasileiro, nós temos uma parte cognitiva que mais de 83, se não me engano, por cento. Ou, se não me engano, é 13 ou 17. Ou 9. Eu não vou falar bem em certos números, que tem interpretação. Nós somos muito ruim em interpretação. Nós não entendemos o que lemos, o que falamos, a gente é muito ruim. Nós, contexto geral, nação. Então, às vezes tem que desenhar. É isso que muito empresário não entende na sua empresa. Tem que desenhar para o teu cliente o que você está vendendo. Né? E aqui, por que eu estou desenhando? Porque depois, Marcelo, você falou isso aqui. Não, eu estou desenhando. Entendeu? Então, assim, quando se vira uma chave, meu irmão, você faz o quê? O grão de mostarda faz o quê? O monte e para um lado e para o outro. Essa metáfora que Jesus usou é quando você vira a tua chave, você muda a tua rotina, muda a mentalidade, né? Muda a mentalidade, muda a rotina e muda teu físico. As células vão entender que o comando quem dá é você. Não é apenas o teu mental, é o teu espiritual reinando. Você lembra reinar e governar? Sim. É sobre isso. Então, tudo que você quiser em secreto no seu coração e já sim aceitou que aquilo vai acontecer. Então, eu tenho casos, cara. A gente pode passar a tarde inteira falando de cases de empresários, de pessoas CLT, de pessoas autônomas, não importa a profissão. Do 1 ao 1000, de ter vários resultados. Quando estão em Cristo e entendem, e a minha função é conselho. Ó, direita acontece isso, esquerda, direita, esquerda, direita, vai acontecer isso aí. E no meio vai acontecer isso aqui.
E aí a pessoa toma a decisão, né? Porque cada um escolhe o que quer. Essa é a diferença, meu irmão. Show de bola, Marcelo. Muito obrigado. Quero agradecer os nossos apoiadores. Inclusive, daqui a pouco tem outra entrevista com o pessoal da Patron Consultoria. Esse também é forte, hein? Forte, eu gosto. Ainda mais quem lida com o negócio de dinheiro, investimento. Isso aí é energia boa, porque é energia de prosperidade. Aonde é a organização financeira, onde é a gestão financeira. Que a primeira coisa que eu falo com o empresário, você paga imposto? A empresária fala assim, cara, mais ou menos. Então você não está sendo um bom cristão. Você tem que ser inteligente, usar o sistema a teu favor, usar consórcio, usar a pátria, usar quem domina do jogo ao teu favor nos Sim. meios legais. Então, tipo, qual que é a função que eles usam aí? Qual que é o principal ativo da pátria aí? Já vamos fazer um merchan já, que eu adoro fazer isso. Hoje é Qual que é o ativo principal da empresa? consórcio. Consórcio, eu vou falar para vocês. Consórcio, eu já dei palestra e mentoria para grandes empresas da América Latina aí nessa parte aí. Hoje é o meio mais rápido para você alavancar patrimônio. O empresário que não tem consórcio, você está para trás. Você está totalmente para trás. Como assim, Marcelo, eu estou para trás? Um empresário que não pega o lucro líquido da sua empresa, lucro líquido, e coloca isso num ativo chamado parcela de um consórcio, meu irmão, ele está para trás. Por quê? Porque você está pegando o teu lucro e investindo. Só que o retorno ele é muito imediato, porque você vai pegar a tua empresa, o capital que ela tem disponível de investimento, com assessoria, como você está falando da Patreon, que tem uma equipe que já tem o quê? Gestão, com certeza estão usando IA, porque a IA vai trazer matemática para você e falar, ó, daqui 6 meses acontece isso, daqui 1 ano acontece isso, daqui a 24 meses. Plano A, plano B, qual que você quer? Um pouco mais agressivo é esse. Você vai dobrar. Dali você pega um terreno, você troca por 2 terrenos, você pega uma sala comercial, a sala comercial já vai pagar a tua parcela vai sobrar, você vai ativar. Quando o Marçal fala e outras pessoas falam, é louco. Parece coisas. Consórcio é a ferramenta mais rápida, legalizada, que não é SDB de 140%, LOIC, que entendeu? Não é esses lock aí de instituição financeira. É real, que vai alavancar teu patrimônio e vai te dar estrutura e lastro para você ter o que no momento de emergência você consegue vender tua carta, você consegue transferir, você consegue fazer várias coisas. Pessoas inteligentes, fora da bolha, não investem na bolsa. Primeiro, você investe em consórcio. Depois, sobrou. Você pega uma boa empresa que vai fazer uma gestão do teu patrimônio e investir na bolsa de valor. Primeira coisa, consórcio. Se você não investir em consórcio, falar de bolsa, bitcoins, você nem fala comigo. Porque você não entendeu como funciona o jogo capital, o jogo da Bíblia, da terra, da construção. Esse é o primeiro jogo. Aí depois vem outro jogo. O digital é legal, multimilionário. Mas primeiro é onde você mora. Multiplica o teu patrimônio. Constrói tijolo. Aí depois você vai conquistando outras coisas. Que a tua próxima geração está sólida. É Sim. sobre isso. É aquele Acho que deu para ditado, entender né? a pátria. É isso aí? Acho que é mais ou menos por aí. Nem precisa eu falar. Já disse tudo. Uma Patron é fera, né? E consórcio, né, cara? Quem investe em terra, em patrimônio, né? Não erra, né? Não é, cara. É Já diz o carro. ditado, né? Se você vê, eu tenho pessoas muito milionárias, de grana. Você nunca vai ver um cara comprando uma Ferrari, um Porsche, uma Land Rover, uma Hilux, principalmente quem é do agro, amigos meus, você nunca vai ver lá, ele sendo dono. Tá tudo alienado em carta de consórcio. Pô, mas você não tem meio milhão para comprar uma Hilux? Não, meu milhão tá investido na minha lavoura e eu pago a Sim. parcela do meu consórcio, porque eu já tive outras caminhonetes, Com eu só vou juros. dando. O meu juro que eu ganho, eu pago o meu consórcio que eu troco de carro. O pensamento é outro, é pegar um ativo, certo? E jogar esse ativo para dar mais dinheiro. Você não trabalha por dinheiro, o dinheiro trabalha para você. Entendeu? Então as pessoas têm que entender básico. Consórcio é alavancagem de patrimônio. Primeiro carro. Como que você compra o primeiro carro? Consórcio. Entendeu? Como que você faz isso? Simples. Teu filho tem 12 anos, você faz um consórciozinho. Chegou com 18 anos, completou o primeiro carro. Fala, querido, agora daqui para frente é os T. Ah, tem uma filha tal, quer fazer uma faculdade? Mesma coisa. Entendeu? Comprou um patrimônio e investiu. Com 10 anos. Não precisa nasceu. Vamos ser mais arrojado. Com 10 aninhos, 12 aninhos de idade, faz um consórcio, chega com 18 anos. Pai, pô, todo moleque quer um carro. Sabe o que você faz? Fala, tá aqui, ó, tá contemplado, tá pago. A partir de agora, você vai pagar um outro consórcio, porque quando você tiver um carrinho legal, você vai vender teu carro, vai dar entrada no apartamento, já que o teu consórcio vai ter uma casinha para você morar. O pai que não aprendeu sobre gestão, infelizmente os filhos vão sofrer. Eu, graças a Deus, tive pai e mãe
empresários, né? Então aprendi um pouco mais, mas mesmo assim sofreu, porque né, meu pai tem 77, né? Eu tenho 38, foi uma discrepância de idade. Mas meu pai é muito seguro. E se eu tivesse entendido sobre consórcio, hoje eu tenho consórcio, antes, minha vida financeira seria outra hoje. Com certeza, né? Eu falo real, e não é merchan, não é nada, é sobre ajudar o próximo. Consórcio é você abençoar outras pessoas a sair da miséria mental e financeira. Consórcio é sobre isso. Independente, a gente tá com a Patreon aqui, até agradeço sempre apoiar o Léo, porque o Léo é meu amigo, então eu acho muito importante. Mas sim, Marcelo, mas a Patreon talvez, cara, hoje é online, se contrata, mas tô falando de consórcio. Antes da Patreon existe o consórcio, né? Cara, faz o consórcio, estuda consórcio. Você vai abençoar a tua família e as tuas próximas gerações. E se a Patreon está apoiando o Léo aqui, para mim eu sinto muito orgulho em pessoas que apoiam o projeto dos meus amigos. Pessoas Sim. cristãs que seguem ali a palavra, que seguem a honestidade e tudo mais. Pegue pessoas corretas que vão falar as entrelinhas do consórcio. Tem muita mentira por aí. O que é, quando vence, se não vence, se você atrasar, se você não deixar de pagar. Né? Veja o pior cenário do consórcio e o melhor cenário. E se posicione no meio desses dois Tem cenários. pessoas que fazem de tudo para vender o consórcio. Aí acabam, de repente, não explicando perfeitamente para o cliente. E o cliente fica depois, não entendeu, fica frustrado. Se o cliente no meio do caminho não conseguir pagar, tem que ter esse plano. Tem que ter esse plano. Olha, se eu não conseguir pagar esse carnê aqui, tem que ter um plano. Legal, eu sei, se der algo errado na minha vida, se der uma segunda pandemia e não conseguir pagar, olha, se não pagar, a gente faz isso. Obrigado, você está me falando a verdade. Quem fala a verdade já saiu na frente. Então tem muitas pessoas que vendem história, igual o mercado imobiliário, que eu dou consultoria para grandes construtoras do Brasil, é a mesma coisa. Ah, compra um imóvel aqui, dá um balão e lá na frente você vende. 12 meses depois, fala, pode colocar para vender, porque eu não estou com caixa para aguentar. É igual no consórcio, né? Tem muito isso. Não, 6 mesinhos está contemplado. É a maior mentira. E isso aí faz o quê? Essas pessoas de mau caráter queimam o mercado bom, um mercado sólido e um mercado que é para abençoar pessoas. O que é o consórcio? É um sistema cooperativo. Léo, Sim. sabe como que eu tinha o primeiro consórcio que eu tive? Era R$50, 50 ou 15, acho que era 15, quando eu era office boy. Nós éramos em 18 funcionários. Cada um dava R$15 por mês e todo mês um era sorteado. Era consórcio da empresa, eu era office Pegava a boy, grana. desde o gerente, o dono da empresa, todo mundo colocava na caixinha e pá, cara, era uma emoção. Era um consórcio. Aí cada um fazia aquilo. Pô, era com gosto que eu pagava. Pô, mas vai demorar 18 meses para você receber. Cara, mas não importava. Eu via a felicidade do meu amigo quando, pá, pegava aquela bolada naquele mês. Entendeu? Um dinheirinho vivo, todo mundo pagava. Na hora ali era sorteado. Pô, fulano. Entendeu? Isso é bênção. Só que onde é a bênção, também vai ter a treva ali. Então, analise bem teus negócios. E o investimento de consórcio, para a gente finalizar, é o melhor investimento hoje. Não é bitcoins. Tô falando para quem está alavancando, tá? Que é 99% brasileiro. Hoje está em que é o consórcio 13% no Brasil? 17%? Depender do grupo, sim. De quem faz. Não chega a 20% do brasileiro tem consórcio. Não chega, né? Não chega, né? Então é o mar azul. Por quê? Porque nós somos muito burro. Nós somos burro. Entendeu? O americano, Real, o americano que é investir na bolsa, fazer o primeiro milhão, O americano faz marketing multinível comprando pizza, né? legalizado, entendeu? Aí o consórcio, não, eu não quero. Exatamente, não faça consórcio. Não faça consórcio. Faça empréstimo. Pague 30%, 40% a mais de juros. Alimente o sistema bancário mundial, que é o que manda, entendeu? E continue sendo trouxa. Simples, continue sendo trouxa. Marcelo, eu não quero ser mais trouxa, não quero mais ter o chicote nas minhas costas. O que eu faço? Cara, faz uma planilha de tudo que entra que sai, analise uma parcela real. R$300. Ah, mas eu quero um carro. Comece ali. É a mesma coisa do jejum. Ah, 7 dias. Eu comecei fazendo um dia. 6 horas. Comece com uma parcela de R$300. Não pense na contemplação. Pense na tua ação de ter o quê? O patrimônio. 300, daí vai uma motinho, vai um carro. Entenda o jogo. Para de ser trouxa dos bancos. Para de ser trouxa. Banco é para quem sabe jogar. Banco imobiliário. É ativo, é rápido, é troca de caixa. É outro game que aí é um outro capítulo que a gente pode conversar. Mas o consórcio é para você, como eu, que não entendemos de nada. Paga minha parcelinha, confio, tenho lá, pô, vou dar um lance meio, tenho um carro quitado, eu vou vender. Como que eu faço? Falo com o meu consultor, ele, cara, ó, esse mês eu
você vai dar teu carro de lance? Como que a gente vai fazer? A gente faz estrutura, vamos ver. Contemplou ou não contemplou? Com o que eu tenho. Mas eu não pago juro para banco. Porque o banco vive da tua desgraça. O banco vive para dar errado na tua vida. O consórcio, ele te apoia a você dar certo na vida. Essa é a realidade. Ah, Marcelo, mas se um banco for patrocinar você... A maioria dos bancos são judeus, né? Não são nem cristãos. Então já vai começar a nossa treta aí já, né? Não que os judeus, né? Nada contra, mas tô falando do sistema bancário. Tá na mão de poucos. Entendeu? E vocês viram que o que um cara fez no Brasil aí com o sistema bancário. Então, melhor investimento hoje para você que tá começando tua vida do nada, começa o quê? Com consórcio, comprando imóvel na planta, comprando terreno, é a melhor opção. Não tem. Mas como que eu compro na planta? Faz consórcio, multiplica o teu dinheiro. Aí é para quem é especialista, que nem eles, aí é outra aula, aí já não tem- compete mais a minha pessoa. Aí tem que falar com a Pátrio Investimentos. Saindo daqui, você já vai fechar uma cota com eles ali, né? Eu me entendo de consórcio. Já vamos fechar já aqui uma, aumentar já. uma consultoria já para a equipe deles ali para melhorar o mental, o físico e o espiritual, para eles Oi, venderem sim. mais, estar mais focado, mais felizes. E a função deles é abençoar pessoas, não é vender consórcio. É mostrar que eles conseguem multiplicar patrimônio. Isso Sim. que uma empresa de consórcio faz. Show de bola. Obrigado, Marcelão. Irmão, mais uma Tamo vez, junto obrigado. aí. E qual que é suas redes sociais? @Marcelo Volinger. Se colocar no Google Marcelo Volinger com W, está ali. E para encerrar, eu quero que Deus Pai Todo-Poderoso, através do Filho Jesus, do poder do Espírito Santo, entre na sua casa, abençoe você, a sua família, os seus negócios e saiba, o caminho, a verdade e a vida, ele tem nome, sobrenome e tem um destino, que é amar você e tirar, muitas vezes, dessa lama que você está, que pode ser uma bagunça mental, que o mundo fala, mas ele fala que te ama, que te perdoa e ele está pronto para receber você. Então, se toca no teu coração, ser uma pessoa melhor, físico, mental e espiritual, o caminho mais fácil, rápido e um caminho sólido se chama Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Que Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe e te ilumine. Ilumine tua casa, Léo. Amém. Ilumine todos do estúdio. Muito obrigado aqui aos que te apoiam aqui. E deixa aí nos comentários aí se quiserem mais conteúdos de jejum, oração, empresa aí, networking. A gente está à disposição. Valeu, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Obrigado à audiência e você que acompanhou a gente. Muito obrigado. E até o próximo De Tarde aqui no nosso canal do YouTube. Valeu, pessoal.